meus amigos da área da educação. Estamos aqui hoje para mais um programa sobre educação. Estamos hoje com o André Reglund, acho que eu falei certo. Vamos Perfeito. trabalhar sobre a ciência da aprendizagem. O que a neurociência trouxe sobre informações sobre como o cérebro aprende, como os alunos hoje estão aprendendo e principalmente como está essa seara hoje, né, da neurociência para a educação. Te aguardo no próximo bloco. As eleições estão chegando e está na hora de baixar ou atualizar o e-Título, o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele serve como documento oficial para votar. Se inscrever para ser mesário voluntário, isso se a sua foto aparecer na tela. E tem mais, dá para consultar local de votação ou até justificar a ausência. Está disponível para Android e iOS. É só baixar. Olá, meus amigos da área da educação, estamos aqui hoje para mais um programa Alô Educação. Trouxe meu convidado hoje, André Reglund, veio de Goiânia, mas ele já morou até na China para estudar sobre educação, como o cérebro aprende. Obrigada, André, por ter aceito o meu convite. Agradeço, porque eu sei que as suas demandas, gente, ele é doutor, está fazendo doutorado Vou agora, começar. tem várias demandas e Sim. teve um tempinho para estar aqui com a gente. Gratidão por ter aceito o meu convite, Olha, André. eu que agradeço, Yara, é um prazer enorme estar aqui, né? Vou falar diretamente com o público, porque eu acho que a gente vai falar sobre um tópico Isso. maravilhoso, que todo mundo que trabalha em educação e todo mundo que tem alguém estudando tem que entender. E é por isso que eu já quero começar te dando um presente, posso? Lógico, Olha só. amo! Então eu trouxe aqui o meu livro, Estudando com a Ciência da Aprendizagem, que vai ser renovado, né? Então o pessoal que quiser, enfim, pode procurar essa versão ou a que vai sair pela Vortex Educação no final do ano, e ele fala sobre estratégias com base em evidência científica. Então a gente vai falar sobre neurociência, psicologia, pedagogia e como a gente pode implementar isso enquanto educadores e também enquanto alunos. Então, se eu quero aprender melhor, o que eu tenho que fazer? O que a evidência científica nos diz? Então, esse aqui é da Yara, gente. Um Ai, prazer. amei! Depois eu assino para você, tá bom, Yara? Amei! Obrigada, André, que delícia! Já pensando agora em estudar já para a semana que vem, já para É os isso aí, ó. próximos convidados. André, e já pensando nisso, o que a ciência, vamos já para a nossa Sim. primeira pergunta, o que a ciência tem trazido para a aprendizagem? Como o cérebro aprende? O que o professor precisa estar atento, né, Sim. a saber, a estudar, para que nossos alunos tenham realmente um resultado com eficiência? Olha só, eu queria começar dizendo que em muitas áreas do conhecimento humano, a gente acaba seguindo as novidades, né? E parece que na educação a gente parou no tempo um pouco. Então, todo mundo que fez pedagogia, que fez letras, né, as suas licenciaturas, deve ter estudado muitos autores muito importantes, como o Jean Piaget, o Lev Vygotsky, estudamos Maria Montessori, Isso. Paulo Freire, estudamos até Reggio Emília, Loris Malaguzzi, enfim, todos fizeram contribuições incríveis, fundamentais para o nosso entendimento de como se aprende. Só que essas contribuições, elas são antigas, né? Então, muitas delas já têm mais de 100 anos. E a gente não acompanhou a evolução da psicologia cognitiva, da neurociência cognitiva, que são áreas que estudam o cérebro e a mente. Então, hoje a gente pode dizer que existem sim alguns princípios que a gente pode chamar de universais sobre como se aprende e que eu tenho visto não só por experiência própria, né, de visitar as escolas, mas também pela literatura científica
que as pessoas que mais precisam saber ou deveriam saber dessas coisas não sabem, Que é o professor. que é o professor. Uhum. Então está faltando muito na formação, né? E a gente pode pensar na formação anterior, né? Então a gente pensa muito assim, quando o professor está se qualificando para virar professor, quando ele vai fazer a universidade, mas também a formação continuada que ele tem que fazer enquanto está atuando na sala de aula. Então eu vou dar alguns exemplos para você. A gente já sabe muito bem sobre como funciona os limites da nossa memória de trabalho, né? Então a gente sabe, e eu vou dar um recado aqui para o público, né? Todo mundo sabe que a gente não consegue guardar muita informação no cérebro por muito tempo. A gente recebe muita informação o tempo todo, porque a gente vive nessa era digital de distrações, e se a gente não consegue gravar ou segurar essa informação por muito tempo, o que acontece? A gente precisa rever essa informação com uma certa frequência, a gente tem que recuperar essa informação. Então, a gente já sabe como é que funciona isso, como essa dinâmica que é aquela memória que a gente fala, a memória episódica, depois Sim. a memória São vários prazo, sistemas, então a gente pode pensar assim, tem vários modelos, né, Uhum. desde os anos 50, 60, a gente tem alguns autores como Atkinson e Shiffrin, né, que eles vão falar de modelos, caixinhas de modelos de memória sensorial, memória recente, aí memória de longo prazo, e cada uma dura menos do que a outra, do que a próxima, né? Então a memória sensorial, alguns segundos, a memória recente, no máximo minutos, e aí a memória de longo prazo, ela pode durar para a vida toda, né? Mas esse é um modelo. Temos outros modelos interessantes. Então a gente pode pensar que para qualquer pessoa aprender qualquer coisa, a informação que sai do ambiente, que vem do professor, que vem do material didático, né? Pode ser o livro, pode ser um podcast, pode ser, enfim, um vídeo tutorial, alguma coisa assim, tem que entrar no primeiro sistema. Então a gente precisa prestar atenção e entra numa memória que é extremamente limitada, né? Então a gente chama isso de memória de trabalho. Se entra muita informação de uma vez, a gente sofre uma sobrecarga. Uma sobrecarga, exatamente. A gente até tem um nome de sobrecarga cognitiva. Isso está alinhado com a teoria da carga cognitiva, que eu acho que revolucionou a nossa compreensão de como funciona a memória, que foi conceituada, foi trazida por um psicólogo australiano chamado John Sweller. Então, muitas vezes os professores, e isso às vezes não é culpa dos professores, né? É culpa do nosso sistema, do jeito que a gente desenvolveu os materiais didáticos, às vezes a gente dá muita informação de uma vez só. Então a gente acaba causando sobrecarga cognitiva. Eu sei que a maioria daquilo, a maior parte daquele conteúdo que foi passado não vai entrar na cabeça do meu aluno, porque é muita coisa, a gente não dá conta. A gente tem um espaço pequeno, né? Como se a gente tentasse, eu gosto muito de analogia, a gente tem uma picape pequena, né? Com uma caçamba, e a gente quer fazer, numa viagem só, levar todos os móveis que a gente tem na nossa casa. Não cabe, não tem como, né? Então a gente tem que fazer várias viagens. A gente tem que dividir isso. E é mais ou menos assim que funciona o cérebro também. Eu sempre gosto de usar também uma analogia, que é como a gente, antigamente, na roça, a gente andava na roça, não tinha os trieirinhos? Eu também sou do interior, então eu conheço. Né, os trieirinhos, que todo mundo passando naquilo ali todo dia, vai abrindo caminho. Vai abrindo, exato. E aquilo ali vai se tornando permanente. Da mesma forma é a memória, o cérebro, perfeito. Né, que vai... Analogia se a gente perfeita. Trabalhar todos os dias um pouquinho, ele não ficou aquele trieiro de um dia para o outro, exato. Né, de uma vez. É a repetição. A repetição. A revisão. Justamente. E isso Yara, você acabou de definir, você deu um ótimo exemplo do que a gente conhece como uma dificuldade desejável, que é um outro conceito, ou princípio universal da aprendizagem, que hoje ele está muito evidenciado porque a gente está tentando facilitar muito para os alunos. E isso é um problema, porque tem que ter um esforço cognitivo, né? Sem esse esforço, a gente não consegue abrir o caminho. Porque e consolidar. É algo que só ele pode fazer, né? Exatamente. Só o aluno pode fazer. Exatamente. Cada pessoa pode abrir o seu trieiro, ninguém vai abrir um trieiro para o outro, não é? Então a gente tem que trilhar o nosso próprio caminho. E o que me preocupa, então, hoje a gente tem muito essa narrativa de que vamos implementar sistemas, recursos para facilitar muito, né? Só que facilitar tem um limite. Se a gente facilitar demais, a gente acaba delegando
o esforço cognitivo Deixando o necessário. cérebro preguiçoso, vamos colocar Preguiçoso aí, assim. não consegue aprender, né? E, professor André, eu gosto muito de chamar as pessoas de Por professor, porque favor, hoje eu tô eu tendo sou uma e serei aula aqui. professor para sempre, é isso aí. Eu tô amando a aula que eu estou tendo aqui Pode me hoje sobre chamar. neurociência, as várias maneiras como o cérebro aprende, né? Perfeito, Então, hoje eu perfeito. tô tendo uma aula aqui, realmente, eu tô aqui, ai, que delícia, Que vontade bom, que de ter bom. essa aula todos os dias. Professor, Sim, mas qual é a parte mais importante que o professor precisa saber de como o cérebro aprende? Você diz que perfeito. tem algo que é global. Sim, Todo sim, mundo aprende daquele jeito, mas existem exato. estratégias que cada um tem a sua, não é? Sim, Tipo, sim, eu consigo aprender, eu tenho que escrever, eu tenho que, principalmente perfeito. matemática, eu tenho que ficar fazendo exercícios para que Sim, aquilo sim. ali entre na minha cabeça. A gente tem, cada um de nós, né, preferências de estudo, de aprendizagem. Isso. Mas, assim, a gente tem um neuromito, né? Então, só para explicar para o pessoal, um neuromito é um mito, ou seja, algo que não é verdadeiro, sobre como o cérebro aprende, e muitas vezes a gente se apoia nele para planejar as aulas, para dar aulas e até para estudar por conta própria, né? E um deles, esse que eu estou pensando de maneira específica, é o mito do estilo de aprendizagem. Então a gente pode pensar que eu aprendo melhor porque eu gosto de fazer isso ou aquilo, eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, eu sou mais sinestésico. Na verdade, isso não tem plausibilidade e já foi testado em alguns experimentos de psicologia cognitiva e neurociência. Então, se você recebe informação visual porque você gosta mais do visual, se você recebe informação auditiva porque você gosta mais do auditivo, não quer dizer que vai ser o melhor jeito de aprender aquele conteúdo, né? Então, o que a gente pode dizer? O professor, o gestor, os próprios alunos, todos têm que aprender a buscar informações com base em evidência. E aí, quem é que traz isso, né? As pessoas que estão trabalhando na ciência da aprendizagem, que é o título aí do livro, que também tem vários outros nomes, a gente pode chamar da ciência da mente, cérebro, educação. Cada área dessas tem, às vezes, alguma diferença sutil, mas elas basicamente abordam a mesma temática, que é uma junção ou uma fertilização cruzada, como diz o Instituto Johns Hopkins, né, entre neurociência, psicologia, educação e áreas pertinentes para a gente entender como se aprende. Inclusive, linguística, engenharia da computação, que entende como sistemas aprendem, né? Então, existe uma área que vai nos dar essas informações confiáveis de como o cérebro aprende. Então, essa é a primeira coisa. Busque informações da ciência da aprendizagem ou da ciência da mente, cérebro e educação. Aí, essas áreas já têm alguns princípios universais. Eu posso dizer alguns aqui, né? O primeiro deles é que cada cérebro é diferente, porque a gente é uma mistura, né, da biologia com o ambiente. O meio, né, O meio, molda, cada cérebro vai ser exatamente, moldado de uma maneira diferente. e a gente tem experiências muito únicas, só que quando a gente olha para esse tipo de variância, vamos pensar assim, né, todos os extremos, essas diferenças acabam não sendo tão importantes em alguns momentos, porque a gente tem princípios que são universais. Um deles é assim: sem atenção não há aprendizado. Então, primeira coisa, foco. Foco. Atenção. E não só foco, porque são vários tipos de atenção. Tem uma atenção que ela tem mais a ver com um alerta, né? Então, às vezes eu estou na sala de aula, meu professor está falando alguma coisa, está escrevendo alguma coisa no quadro, mas eu estou distraído, Eu tô preciso de um caladinha, mas alerta. meu cérebro está Ele está viajando. viajando. Então, a primeira atenção que tem que aparecer ali é um senso de alerta. Opa, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. Quando eu presto atenção naquilo ali, aí eu coloco o foco, né? Que é essa atenção focada. Só que daqui a pouco, se eu não conseguir manter a atenção, eu me distraio de novo, aí eu não completo aquela instrução que eu estou recebendo, e aí fica defasado e eu não aprendo. Então também preciso de atenção sustentada. Vários tipos de atenção. Mas sem atenção, aquela informação nem entra no meu cérebro. E o que está acontecendo muito hoje é que as crianças, nós, não conseguimos prestar atenção porque tem muitos distratores no ambiente. Então, a atenção cria memória e memória é aprendizado. Só que a memória, ela precisa se consolidar
para ela ficar mais permanente na memória de longo prazo, né? Então, isso é um processo que exige tempo, repetição, revisão, como a gente estava falando aqui da roça, né? Então, se a gente não voltar àquela informação, se a gente não revisar e não fizer da maneira adequada, aquilo vai embora. A gente não usa mais, o cérebro entende que isso não é importante, eu não preciso gastar caloria para memorizar isso, então vai embora, né? Então, é muito importante a gente entender que o processo de aprendizado ele é baseado em algumas coisas que eu poderia dizer que são físicas, é um substrato, não é simplesmente algo mágico, nós somos abstrato. Biológicos, né? Somos também químicos, né? Então a gente precisa de substâncias químicas também para ajudar nessa atenção. Que são os neurotransmissores, por exemplo, né? Então a gente cria conexões. Aí, quando os neurônios se conectam, eles formam uma região que é muito importante, que a gente conhece como sinapse, né? Onde há essa troca de neurotransmissores. Então, muitas vezes as pessoas acham que aprender é algo mágico ou imaterial. Não. Tem uma base material dentro do cérebro, física, biológica, que é os neurônios eles estão se aproximando, né? Então, temos os dendritos, os terminais, e eles estão se aproximando e eles vão criar essa região onde há troca, né, de neuroquímicos ou neurotransmissores, e aí a gente forma uma rede. E nessa rede, a gente constrói essa memória, né? Tanto que a gente tem que buscar essa rede, ativar essa rede para recuperar a memória. Quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica, mais permanente fica, né? A aprendizagem se consolida mesmo. Exatamente. André, vou deixar para o próximo bloco quais são as dicas que a gente possa passar para os professores para que a gente possa ensinar os nossos alunos, porque eu acho que a gente tem que ensinar os nossos alunos a aprender. Com certeza, né? Não tenha dúvida. Isso, quais são as dicas para que o professor possa ensinar os alunos a aprender? Perfeito. Tá bom? Vamos para o próximo bloco, porque eu preciso agradar os meus patrocinadores. Tá certo. Te aguardo no próximo bloco. Posso votar em outra cidade? Nunca parei para pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado, dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Retornamos com o nosso Alô Educação hoje com o professor André. André, seu sobrenome é muito difícil. já ouvi bastante isso, mas é Hedlund. Hedlund, isso aí, ó. Ótimo. Estou aprendendo a segunda língua aqui agora. É sueca essa daí, ó. Então, eu deixei uma pergunta bem intrigante no bloco anterior de quais são as dicas que os professores você pode passar para os professores para ensinar os nossos alunos a aprender. Olha, que é uma metacognição, aprender a aprender. Perfeito. Né? A Yara já antecipou aqui um conceito muito importante que é a metacognição. E, de fato, né, todos nós somos metacognitivos, mas em graus diferentes, a gente pode dizer, e a gente sempre pode melhorar, né? Eu vou falar Para quem não entende, a metacognição é o fato de você pensar em como você aprende. Ajustar os seus processos de aprendizado, ou seja, perceber que isso aqui que eu estou fazendo não está dando certo, eu tenho que mudar alguma coisa, coletar dados, monitorar o que você está fazendo. É um conceito que a gente já tem desde os anos 60 do autor John Flavel, né? Então, ele vai falar sobre experiências metacognitivas. Porque enquanto você não descobre como você aprende, você não vai aprender efetivamente, né? Sim, você tem que pensar muito nos processos que você está usando, até para se tornar mais fácil para aprender. O problema é que nós todos somos enviesados, então aí vai a dica, né? Muitas vezes o que eu acho que funciona
para me ajudar a aprender não funciona de fato. Na ciência da aprendizagem, eu costumo dizer para os meus alunos da pós que tem muita coisa que é contra-intuitiva, que parece que não funciona, mas é o que funciona melhor. Então, muitas vezes a gente relê um material, né? Então, quais são as dicas que a gente possa passar para o professor ensinar os alunos? Reler. Reler já é uma dica que eu não daria. Então, vamos lá. porque reler é passivo, né? Então, a gente tem que fazer algo ativo, uma revisão ativa. E aí então, aquela coisa de você ficar lendo ali antes da prova, esquece. Você jamais, né? Assim, olha que interessante. O Robert Bjork, que é o psicólogo cognitivo, que é o autor das Dificuldades Desejáveis, ele fala que muitas vezes as coisas que a gente usa para estudar para a prova, elas se provam muito eficazes para a prova, mas daqui a 2 dias você esqueceu tudo, você não aprendeu. Então, a gente usa muitas estratégias que ele fala que criam uma falsa sensação de competência. Uma falsa aprendizagem. É um falso aprendizado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que ele chama de dificuldade desejável, que é basicamente forçar aquele esforço cognitivo que a gente tem que ter para abrir aqueles caminhos, né, para criar sinapses. E eu estava assistindo uma entrevista com o Guilherme Brockington, que é assim excelente, um pesquisador, ele trabalha com a rede CPE, que é Ciência para a Educação, que é um outro nome para a ciência da aprendizagem, e ele usa uma analogia que eu também uso. Tem muita gente hoje que está contratando personal trainer para ir malhar na academia e está simplesmente olhando o personal fazer os exercícios no lugar dela e não está fazendo. Aí não funciona, não adianta de nada. Então você tem que ter a dificuldade de fazer o exercício, porque existe um processo biológico, né, até de produção de ácido lático, por exemplo, né, para inchar ou para ferir as fibras musculares, que elas vão se fortalecendo. A mesma coisa acontece com a nossa memória, com o cérebro. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é as condições de estudo, elas não podem ser muito fáceis, porque se está muito fácil, de duas uma. Ou eu já sei aquilo, não estou aprendendo nada novo, ou eu não estou aprendendo, estou me enganando, que é muito comum porque a gente é enviesado. Então, para professores, olha, eu reúno em 3 grandes conceitos, né, que eu coloquei tanto nesse livro, como na apostila agora que a gente ganhou um edital do governo britânico para fazer um programa, que são 3 grandes conceitos. O primeiro é teoria da carga cognitiva, ou seja, como a informação entra no cérebro. Então, né? Quanto mais estimulante, mais instigante for para o aluno se autodescobrir, melhor é para ele aprender? Vai depender, mas normalmente sim. Mas é a questão da criança descobrir o conceito das coisas? Depende, porque às vezes a autodescoberta ou a descoberta guiada, ela gera uma carga cognitiva muito elevada, porque o aluno ele não tem nenhum amparo. Então, o John Sweller, que é o pai da teoria da carga cognitiva, ele disse muitas vezes a gente coloca as crianças em ambientes que elas têm que descobrir algo que é muito complexo, que levou até séculos de várias pessoas trabalhando juntas para descobrirem, né? E a criança não tem condições. Então, nesse caso, o melhor é a gente falar para a criança, ensinar direto, né? Instrução explícita direta. Mas em outros casos, é óbvio que a gente pode usar algo mais construtivista, que a criança vai trabalhar em pares, em grupos, e aí ela vai fazer alguma coisa mais mão na massa. Ótimo. Só que aí a gente tem que ter cuidado com a carga cognitiva. Se tiver muito acima, para de aprender. Aí o segundo grande conceito é a dificuldade desejável, ou seja, se tiver muito fácil para estudar, revisar, provavelmente não está acontecendo. Então você tem que criar certas dificuldades. Ou seja, reler? Não, reler vai te dar uma falsa impressão que você sabe, porque você vai acessar um outro tipo de memória, você vai acessar a memória episódica. Eu lembro quando eu li esse livro, mas será que lembrar quando você leu é igual a lembrar o conteúdo que está nele? Então fecha ele e me diz o que está escrito. Aí é diferente, aí é memória semântica, de conceitos. Então, o melhor jeito é se testar antes de reler. A gente raramente faz isso. Alunos, professores, então, querem que os seus alunos aprendam mais? Alunos querem aprender mais? Depois do material, depois da aula, faça um quiz, faça um teste para saber o que você ainda lembra daquela aula. Aí sim, você pode voltar ao material. Porque aí você vai ver, eu lembrei disso, eu esqueci daquilo, eu lembrei disso aqui com muita facilidade. Provavelmente está consolidando bem. Isso aqui eu nem lembrei que eu tinha visto, então você tem que revisar mais.
Então é um Aí sim termômetro. fazer a releitura. Aí sim fazer a releitura. Então a releitura nunca como a primeira coisa, depois de Então é receber o você conteúdo. saber onde você precisa, qual é a dificuldade que você tem para você poder estudar. Exatamente, É exatamente. isso Então a mesmo, então eu releitura tô é. aprendendo. E aí você já matou uma charada aqui, Yara. A prática que eu acho que é a mais bem evidenciada são duas, né? Tem um paper muito legal que testou 10 práticas, 10 estratégias, e a maioria das coisas que a gente usa não funciona bem. Releitura, grifar não funciona bem. Você pode estar com o livro bonitinho, fazer- todo grifado, mas não Todo aprendeu grifado, nada. fazer releitura, fazer resumo, fazer essas coisas não funcionam bem. Quais são as duas que funcionam muito bem? Prática de lembrar, que é uma recuperação ativa. Você fica tentando lembrar. Que é exatamente isso que eu falei. Antes de fazer a releitura, tenta lembrar por conta própria. Então é a prática de lembrar. É o esforço de tentar lembrar sozinho, sem apoio do material, aquilo que você viu na aula. Então essa é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa é a prática distribuída ou espaçamento, ou seja, é você revisar com a frequência necessária. Para fazer o trieirinho. Exatamente, é isso, para você abrir caminho aí, Entendi, porque senão, o que acaba acontecendo com muitos alunos e professores é, a matéria foi dada naquele dia, aí a gente esquece, até chegar à prova, né? Isso. Você tem que revisar com alguma frequência antes da prova. Então, a grande chave para o professor é fazer exercício, fazer testes. Você falou... questionário, aqueles questionários, perfeito. É exercício, exercitar, e sempre nesses exercícios fazer a capitulação do conteúdo, a retomada do conteúdo, é isso? E eu diria mais... A grande chave para a aprendizagem. E também conseguir lidar um pouco com o silêncio e o tempo para pensar. Então, eu acabei de dar um conteúdo novo na aula, e eu faço isso sempre nas aulas de pós que eu dou, né? Eu acabei de dar um conteúdo, aí eu tenho um slide que está escrito assim, prática de lembrar. Aí eu falo assim, pessoal, de tudo que a gente viu até agora, o que vocês lembram? Não falem nada, pensem. Só pensa. E eu dou mais ou menos 30 segundos e 1 minuto para todo mundo pensar de maneira individual, porque se eu coloco eles em pares para pensar, um vai lembrar aí um vai lembrar o outro não, aí você Isso, acaba atrapalhando. Então todo mundo fica em silêncio por 30 segundos, 1 minuto, aí eu falo, agora sim, normalmente eu tô dando aula online, abra o microfone, me contem, ou escrevam no chat alguma coisa que voltou, e cada um vai lembrar de coisas diferentes, né? Então, se a gente fizer isso com mais frequência na aula, ótimo. E se a gente usar esse mesmo princípio para o estudo individualizado em casa, ou seja, eu vi conteúdo X, eu preciso tentar lembrar sem apoio, sem olhar para o material, sem buscar em outro lugar. Tentar Prática puxar de da lembrar. memória mesmo. Puxa da memória. Se eu conseguir com facilidade, será que daqui a 3 dias eu consigo de novo? Daqui a 1 semana eu consigo de novo? Então você tem que fazer com uma certa frequência, que é o espaçamento. André, né? eu vejo muito as pessoas falando que onde tem uma carga emotiva, Sim. a memória se consolida de uma Sim. forma mais efetiva. Exato. Né? Exato. E como colocar isso dentro de uma sala de aula? Eu falo, gente, como é que eu vou pôr emoção dando aula de matemática? Olha, essa é uma ótima pergunta. A gente tem que lembrar de uma coisa, né? Que a emoção, ela tá sempre lá, alguma emoção está lá, e que a gente não consegue separar a emoção de cognição assim facilmente. A gente consegue regular, né? O Antônio Damasio, que é um neurocientista muito famoso de Portugal, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, que é aquele filósofo francês que falava penso, logo existo. Ele escreveu um artigo com a Helen Imordino Yang, né? Que é, na verdade, sentimos, logo aprendemos. Ou sem emoção não há aprendizagem, né? E aí ele diz o seguinte, que a emoção, ela dá aquela levantada de ânimo que a gente precisa para fazer alguma coisa, ou ela nos prepara para algo que pode ser negativo, enfim, então sempre tem alguma emoção. Eu acho que o ideal, e isso nem sempre é possível, é a gente tentar resgatar as emoções positivas, que tem a ver com o encantamento, a curiosidade, né, que os alunos normalmente têm, por natureza, só que todo mundo sabe, não dá para eu falar de maneira genérica, todo mundo sabe que tem gente que odeia matemática, que odeia geografia, e não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir conquistar a emoção daquele aluno, né? E tudo bem, né? Isso também serve para a gente entender o que a gente quer fazer na vida. Eu não gosto disso, vou para outro caminho, sem problema nenhum. A gente não é obrigado a saber tudo, exatamente, né? Ser bom em tudo, então mas a eu gente acho tem que que é saber isso.
as nossas Sim, limitações, até para a gente exato. não sobrecarregar o nosso cérebro, Sim, né? sim. Então Porque tentar buscar, só uhum, para eu completar essa parte de uhum, emoção, tentar buscar aquela emoção que vai gerar um encantamento, uma curiosidade. Então, muitas vezes, o que eu gosto de fazer é uma pergunta provocadora, né? Ou começar a aula com um pré-teste, que também está aí no uhum, livro, que é uma estratégia evidenciada também, baseada na evidência, que é testar antes de dar o conteúdo. O que vocês já sabem sobre isso? Então, a uhum, gente está tentando ativar o conhecimento prévio, que é aquela coisa, aquilo que já está na memória de longo prazo. E muitas vezes a emoção é: eu fiz um quiz do conteúdo que eu vou dar nesta aula e vários alunos acertaram algumas coisas, uhum, mas alguns alunos erraram muita coisa nesse quiz. Então a emoção é: eu tô curioso, como assim eu errei? Por que eu errei? Agora eu vou prestar mais atenção para uhum, descobrir uhum. por que eu errei nesse quiz. É, isso é legal. Então a gente pode fazer alguma coisa nesse Uhum. sentido, né? Então sempre é se testar, sempre Testar, se testar. sempre se testar. Ah, E se testar de maneira, acho que o teste acabou tendo um estigma, né, a prova, não é a é. prova, é o teste, assim, é um quiz que eu faço comigo Uhum, mesmo, para ver se uhum. eu sei. E se eu sou professor, é o quiz que eu faço com os meus alunos. Então perguntar e dar tempo para todo mundo pensar individualmente e responder, esse é o Uhum. melhor jeito, né. Ótimo. André, estamos chegando para o nosso último bloco, você acredita? Olha Eu não só que rápido, acredito, né. passa rápido demais. Sim, Eu vou deixar para o próximo bloco, André, o que você mudaria hoje na educação? olha só. Quais são as demandas que eu vejo de urgência? Porque a gente Sim, sabe que a sim, educação, a tecnologia, de um dia para a noite, a tecnologia está evoluindo, mas justamente, a é. educação não, a educação demora muito as coisas acontecer, Sim, né. sim, Então, o que você vê de urgência hoje na educação? Quais são as mudanças que precisam ocorrer? E perfeito. eu vejo a formação de professores, a capacitação, da gente entender como o cérebro aprende para que nossos alunos aprendam, né, a gente Sim, ter sim, estratégias baseadas em ciência, não com só certeza. em Sim, achismo, eu estou fazendo isso, acho que vai sim, dar certo", não é, você tem que fazer algo que dê certo, com né, certeza, isso, sim. então isso está na formação dos professores. Mas além da formação que tem que mudar Sim, hoje, as formações dos professores, até a parte eu vejo também que a pedagogia tem que mudar, eu falo que o currículo da sim, pedagogia tem que mudar, com certeza, não né, tenho nós temos que dúvida. colocar mais neurociência no currículo Sim, sim, das didáticas, psicologia, sim, com psicologias, né, enfim, certeza. a gente tem que mudar muita coisa aí, mas as mudanças de urgência, que precisa É, ser ótima urgente, pergunta. vou deixar para o próximo bloco, te aguardo. Calendário Eleitoral 2026. De 20 de julho a 20 de agosto, os grupos específicos de eleitoras e eleitores que podem solicitar à Justiça Eleitoral autorização para votar em outra sessão ou local de votação são pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais e residentes de assentamentos rurais, militares e agentes de segurança pública que estarão em serviço no dia da eleição, além de magistradas, magistrados, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e integrantes do Ministério Público Eleitoral em atividade na data da votação, presas e presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, além de pessoas em situação de rua. Voltamos para o nosso último bloco de hoje do Alô Educação. Estou aqui hoje com o André Reynolds.
falando hoje sobre a ciência da aprendizagem. Gente, eu estou tendo uma aula hoje sobre neurociência, sobre como o cérebro aprende, sobre as só. didáticas que funcionam. E a gente não está com tempo hoje, o mundo está muito Sim. rápido, né? Então a gente precisa de ter evidências da aprendizagem que funcionam. Mas para que essas evidências funcionem, ainda tem muita coisa para ser mudada, Com né, certeza, professor? Eu com vejo que a certeza. educação tem que mudar muito. Urgentemente. Urgente. E eu deixei Sim. na pergunta anterior, no bloco anterior, quais são as mudanças ao seu olhar que precisam Sim. ser mudadas urgentemente? Olha Quais só, são, eu professor? acho que a principal é a narrativa, né? Então a gente sabe, primeiro, como você bem disse no bloco anterior, as nossas formações têm que ser baseadas em evidência. Uhum. A gente precisa de ciência da aprendizagem na formação docente. Isso é o básico. Mas, em segundo lugar, a gente está vendendo muito a ideia de que a tecnologia vai salvar a educação. O que a gente tem visto nos últimos anos, né, na última década mais ou menos, é o contrário. A gente já tem vários autores que estão muito preocupados. Eu vou citar alguns aqui. O Michel Demurger, que é um neurocientista francês, escreveu A Fábrica de Cretinos Digitais, Uhum. sobre o efeito das telas Isso. na cognição das crianças. O Jonathan Famosíssimo esse Haidt, livro. sim, Uhum. excelente o livro, todo mundo tinha que Tinha ler. que ler. O Jonathan Haidt escreveu A Geração Ansiosa, então ele está falando sobre como a gente tem uma crise de saúde mental, Uhum. de ansiedade, de depressão, justamente porque as crianças estão passando muito tempo nas telas, sobretudo nas redes sociais, Uhum. e a gente tem outros, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles fala sobre isso, a gente tem o Jared Kunin-Horvath, que eu cito muito nesse livro, que ele escreveu um livro, A Ilusão Digital, que fala sobre isso. Pela primeira vez, desde que a gente começou a coletar dados de QI, né, que é uma escala psicométrica que tem seus problemas, mas ainda é um preditor muito Ainda importante, é usado muito. então a gente vê um crescimento na média geral do QI a cada geração, porque a gente tem mais acesso à educação e várias coisas, Inclusive só que até inverteu. os testes de altas habilidades, eu ouvi dizer que Sim. vão mudar, porque aqueles testes que usava, Sim. hoje as crianças já sabem. Então, Mas a questão que mais me preocupa é que o QI vinha crescendo a cada geração e agora ele está caindo, desde 2012. E tem muito a ver, sim, a gente não consegue estabelecer causalidade, né, que essa é pontualmente a causa, mas tem muito a ver com o que está acontecendo em relação ao ambiente digital, né, a gente tem muitos distratores. Eu falei no primeiro Isso. bloco aqui, aprendizado precisa de atenção para gerar memória, então a Isso. memória, atenção mais memória vira aprendizado. Se a gente vive numa era que tudo rouba a nossa atenção, é óbvio que vai ter uma Não queda. vai ter memória Vai e não ter vai uma ter queda. aprendizado. Exatamente, então a gente não consegue nem colocar as coisas na memória porque a gente não fica o tempo suficiente para processar. E o que me preocupa mais ainda dentro das tecnologias agora, e tem que falar muito a verdade, é a IA generativa. Então a inteligência artificial generativa é aquela que o Guilherme Brockington e eu usamos na analogia, que é você contratar o personal trainer para fazer o esforço para você enquanto você fica olhando. Não pode, não tem como. Então, mas né? eu vejo que a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não Exato. pode ficar dependente dela, Sim. né? A gente não pode usar o Paul Kirchner, que eu entrevistei no meu podcast Learning Cosmos, que é um cientista da aprendizagem renomado. Ele chama isso de terceirização cognitiva. Então, quando a gente delega para a máquina, para o sistema, o esforço que a gente tem que fazer. Se a gente não faz esse esforço, a gente não cria as sinapses, a gente não cria as conexões que a gente precisa para aprender. Não faz o trieirinho. Não faz o trieirinho, exatamente. Então, se não faz, aí não tem como aprender. Então, a gente pode usar IA? Sim, mas a gente tem que ter muito cuidado em como isso é usado pelos alunos, porque muitas vezes, assim, vamos passar uma lição de casa, um trabalho que eles vão usar IA. Quem é que garante que o aluno vai usar de maneira responsável, ética, e não vai simplesmente escrever o prompt e gera aí, copia, cola e leva para o professor? Ele nem né? leu o que ele fez. Nem leu o que ele fez. Então, o que está acontecendo então, é para preocupar. Uma das mudanças é essa, não usar tanta tecnologia. Exatamente, eu diria que não usar tanta tecnologia, porque a tecnologia em si, ela não é pedagogia. A tecnologia é uma ferramenta, só que a gente entrou ou comprou essa narrativa que a tecnologia ela tem que estar em todos os passos da escola, em todas as unidades, em todas as disciplinas, quando na verdade muito da tecnologia que a gente tem hoje é intuitiva. Então
o argumento assim, mas se a gente não ensinar os alunos, eles não vão estar preparados para o mundo. Não, porque você pega a tecnologia, com alguns segundos, alguns minutos, você já sabe usar. Ela é intuitiva, ela não precisa estar Não tem esforço, presente né? em todas as aulas. Então, os Então, alunos não sabem mandar e-mail, por exemplo, Não. porque hoje a tecnologia é Pelo touchscreen, né? É WhatsApp, tela. é rapidão. Os vai. alunos de pós-graduação, às vezes, têm dificuldade para acessar um ambiente virtual de aprendizagem, baixar uma apostila, fazer um upload e mandar um e-mail, que são coisas básicas, mas como a gente fica só aqui, né, nas telas, eles até esse tipo de habilidade que a gente teve que aprender, eles não têm mais. Então, isso me preocupa muito. A gente tem que conseguir resgatar um momento que a tecnologia vivia em paralelo, né, fazia parte das nossas vidas, só que ela não era onipresente, porque a gente ainda é esse ser biológico. Então a gente evoluiu para ser do contato social, da interação, e não do distanciamento, do isolamento Mas eu social falo pela isso, tecnologia. a IA pode até trazer conteúdos, pode até Pode. trazer, né, mas a presença, nada vai ser substituído. Não, a gente A não pode presença daquele substituir. professor afetivo, né, daquela afetividade, daquele olhar diferenciado, hoje você não está legal, o que aconteceu? Que até isso faz a criança aprender, né, se a criança não está legal, está com dor, teve problema em casa, brigou com os pais antes de sair, vir para a escola, ele não vai estar É o que eu apto gosto a de chamar de um fator humano, que a máquina não consegue replicar. Então a gente precisa resgatar muito isso. Então eu acho que essa presença jamais, nenhum robô e nenhuma tecnologia vai ser substituído, é o professor realmente. Mas além dessa mudança que você me falou, não usar tanta tecnologia, quais outras você vê que são de reais, como se diz, precisa ser para ontem a mudança? Eu acho que ela está muito pautada naquele conceito de dificuldade desejável, né? Eu vejo muito uma demanda dos pais, uma demanda errada, né? Diga-se de passagem. O meu filho está tendo uma dificuldade, então você precisa facilitar algumas coisas. Só que talvez o facilitar vai piorar, porque sem esforço, sem ir para academia, levantar o peso, sentir a queimação no músculo, eu não vou ganhar músculo. Sem o esforço, eu não vou criar as sinapses. Então, a gente precisa entender melhor como entregar aquele conteúdo da maneira certa, com o desafio certo, e revisar no tempo certo. Então realmente não facilitar a vida do aluno, né, nesse sentido da aprendizagem. Sim, só que tem dificuldades que são desejáveis e outras que não são. Então a gente tem que tomar cuidado para não aumentar muito a complexidade do negócio, porque aí sobrecarga cognitiva. Não, e também fica desmotivante, né? Exatamente, O professor tem que saber ali a dosagem, principalmente daquelas áreas mais difíceis, né, que a criança sente mais dificuldade. Que por isso que a grande maioria não gosta de matemática, não gosta de física, né? Porque não foi trabalhado essa dificuldade desejável, não é? Exato, e aí a gente tem que aprender, enquanto alunos, agora, essa nova geração, que nasceu num tempo de facilidades tecnológicas, é difícil para eles se aplicarem, né? Quando o negócio fica muito difícil, eles precisam persistir, tudo isso também precisa ser desenvolvido na infância, porque depois na vida adulta, funcional, se a gente não fez isso, a gente tem problemas. Justamente, não aprendeu, né? Não aprendeu, exatamente, passou o tempo. Então a gente precisa sim que os alunos se esforcem, que eles sejam comprometidos. Tá difícil, o pai e a mãe não tem que resolver e fazer no lugar. Não, tá difícil, fala com o professor, não tem problema se você errou agora. Chega para o professor, os professores vão ajudar. E mostrar que o erro faz parte da aprendizagem, Sim, o erro é a melhor oportunidade que a gente tem para aprender, porque ele liga aquele alerta que eu falei, que é um tipo de atenção, e aí eu estou no melhor momento, no momento mais propício para corrigir aquele esquema, né, para usar uma palavra do Piaget, que é aquele conceito mental. Então, quando eu erro, eu estou preparado para corrigir. O problema é que a gente está estigmatizando o erro, às vezes humilhando, né? Às vezes assim deixando as crianças muito ansiosas porque não pode errar nunca. O ideal é a gente errar o mais rápido possível, consertar e praticar e revisar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E professor, nessa seara da aprendizagem aí, de como o cérebro aprende, de que a gente percebeu que nós somos biológicos, você falou das sinapses e tal. Você acredita que nossa alimentação influencia na aprendizagem? Com certeza. E a gente sabe, por exemplo, por que a memória de trabalho é tão limitada, né? Se a gente operasse a memória de trabalho a todo vapor,
o dia todo e ela não tivesse essa alimentação, a gente ia gastar todas as calorias que a gente consome. Porque o cérebro, ele é custoso, né? Esses órgãos grandes, como o cérebro, os pulmões, eles vão precisar de 20 a 25% das calorias que a gente... Então pensar emagrece. Se você pensar bastante, com certeza. E aí é que tá. Se as crianças não tiverem bem alimentadas, não tiverem descanso, aí então entra uma série de outras coisas, não só alimentação, mas o descanso físico, mental, o sono. Que a gente sabe que a aprendizagem... A gente não, eu sei, Sim, né? Mas sim. pais, a aprendizagem se consolida no sono, Consolida né? no sono. Então, se a criança ela Não tá dorme ligada bem. numa tela, depois das 10, 11, meia-noite, ela vai ter problemas para dormir, vai encurtar o sono, e tem alguns estágios do sono que são muito importantes para a consolidação de memória semântica. Então, se ela não chega bem nessa etapa, ela vai ter problemas de memorização. Então, assim, a gente não pode esquecer que estamos lidando com seres humanos, que somos seres biopsicossociais. Só que a gente muitas vezes esquece do bio, a biologia, né, o ritmo circadiano, quando que eu tenho que dormir ou não, e aí a gente coloca muitas coisas que não deveriam. Então, por isso que é a dica de quando a criança, eu falo criança, mas o adolescente vai fazer um Enem, levar um chocolate, porque o chocolate é gordura, ele é energia, e o cérebro está ali pensando, ele precisa de energia. Precisa estar bem hidratado, precisa ter dormido bem. Precisa, então o ideal, muitas vezes, eu sei que muitos pais e famílias, de maneira geral, vão ter dificuldade de fazer isso, tirar as telas à noite. A gente está usando muita até tela. O próprio som, até a própria iluminação, né? Porque o sono, ele precisa da melatonina, que não... Muito bem, exatamente. Que não é ativada com a luz. Não é ativada. Luz, né? Ela isso que a gente de escuridão faz parte total. do ritmo circadiano, né? Que basicamente a gente tem um sistema muito sofisticado de percepção de alguns sinais, vamos dizer assim, dos ambientes, né, que a gente está inserido, que vão dizer para a gente que o corpo precisa se preparar para tal coisa, né? Então, quando a luz começa a baixar, a gente precisa se preparar para dormir, para o sono. Então, é por isso que é bom diminuir a luz, até a luz do quarto até a luz artificial das telas, né? Então, por isso que é necessário tirar essas telas à noite. Exato. E aí é que está a grande briga nas casas, porque é difícil. A gente sabe que as telas, as redes sociais, elas foram desenvolvidas por engenheiros que criaram algoritmos que, entre aspas, viciam ou levam ao uso compulsivo. A dopamina que faz com que aquela dopamina exatamente, seja é o sistema de recompensa, liberação de dopamina. Então a gente vai reforçando esses comportamentos e a gente vai fazendo cada vez mais, e fica mais difícil se livrar deles. Então, há um momento de tirar a tela, por exemplo, de um jovem que vai ser difícil, mas a gente já tem dados das escolas que, né, aderiram a esse banimento de celulares aí só para uso pedagógico, que depois de algumas semanas melhorou bastante. Melhorou bastante, e essa né? proibição que teve agora do governo federal e os tirar foi excelente. Exatamente. Pelo menos eu tive ganhos assim nessa interação social, Exato. na questão da escuta com o próximo, né? Eu acho que a gente só teve ganhos. Só ganhos, agora. Eu também concordo. Mas eu lembrei agora de quando eu era criança, que a gente tem que sempre... Porque a gente é professor, a gente fica tentando metodologias diferentes, estudando metodologias para que a aprendizagem realmente se torne prazerosa para os alunos. E eu sempre achei a matemática muito difícil, né? A parte de exatas, não gosta muito, mas aí eu aprendi a gostar, sabe como? Como? Competição. Olha só, e a gente gerava dopamina quando eu ganhava. Exato. E aí a gamificação que hoje que a gente fala hoje, né? Gera essa competição amigável, ótimo. Isso. Se o professor descobre como o seu aluno gosta de aprender, né? Quando ele conhece realmente a sala de aula, como ele conhece a geração que ele está imersivo, está na imersão hoje, que não é a mesma geração que ele deu aula 10 anos atrás. Não, já mudou bastante. Esse professor que está dentro da sala de aula hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, aquela galerinha de 10 anos atrás. Hoje eles necessitam de novas não é nem tecnologia. A gente pode pensar em estratégias de ensino, recursos, justamente. Né?
E, Exato. professor André, eu vou deixar essas dicas de recursos para o próximo programa. Perfeito. Então, Eu já olha, quero convite pra eu deixar voltar. aqui o convite já Sim. para o mês que vem. Maravilha, a Nós gente vamos continua. trabalhar só sobre esses recursos pedagógicos, onde efetivamente já foi comprovado pela ciência. Perfeito. Porque a gente não pode ficar, como você disse, com achismo. Não, né? Eu vou vamos- fazer isso, essa estratégia talvez Evidência. dê certo. Talvez dê certo. É, Não, você vai evidência trazer científica. as suas estratégias. Aliás, vou deixar a dica para os professores lerem. Olha lá. Quero que vocês me mandem perguntas, né, professor? Maravilha, Vamos vai ser um deixar prazer já, vou responder. deixar meus canais abertos aqui do Instagram, meus telefones à disposição para que vocês me mandem perguntas para que a gente possa trabalhar no próximo programa Maravilha. sobre essas estratégias que Sim, realmente vão funcionar dentro de uma sala de aula Sim. baseado na ciência. Vamos usar a ciência, gente, porque hoje a gente está numa Justamente. era científica tão poderosa e a gente está acreditando em coisas que não fazem sentido, Não faz né? sentido, justamente. Infelizmente, Infelizmente. Sim. Então, isso é um convite para o próximo Com programa. certeza, com Vai certeza. ser nosso sócio aqui do Alô Educação. Tá ótimo. Porque Com eu prazer. amei a aula de hoje. Foi uma verdadeira aula. Olha como aprender é gostoso, né? Não é Quando a bom, gente aprende justamente. algo interessante, a gente tem Isso, curiosidade, a gente quer isso. saber mais. E a gente quer transmitir isso para as pessoas que a gente Com gosta. certeza, com Então, certeza. eu quero transmitir mais coisas para os meus professores, para os Sim. pais, trazer essa informação realmente baseada na ciência. Muito isso. obrigado por sua Eu que contribuição. agradeço, Yara. Queria que você deixasse suas redes sociais, seus Claro, contatos. claro. Fale mais sobre você, eu esqueci de te apresentar no início, as suas Sem problema. competências. Eu posso me apresentar sem problema. Vamos lá, pode colocar e Então coloca vamos suas lá, redes gente. sociais. Olha, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu faço hoje, sou consultor educacional, trabalho com escolas, trabalho com outras instituições de ensino, sou palestrante, dou vários workshops e eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação na PUC do Paraná, IPOG, na Universidade de Caxias do Sul, UEL, enfim, sobre metodologia, sobre ensino, sobre educação bilíngue e sobre ciência da aprendizagem, neurociência, psicologia e educação. Mas acho que o mais legal que eu posso oferecer para quem está assistindo é, deem uma olhada no meu hub, no meu site chamado Learning Cosmos, que é essa marca que eu criei, que vocês conseguem encontrar um podcast hoje, que eu entrevisto essas pessoas que criaram esses conceitos, né? A teoria da carga cognitiva. Entrevistei o John Sweller, entrevistei o Robert Bjork das dificuldades desejáveis e vários outros, 22 episódios com neurocientistas, psicólogos, referências da educação. E também hoje eu faço uma parceria com o governo britânico, porque eu fui bolsista na Inglaterra, estudei na Universidade de Bristol, e a gente ganhou um edital para fazer um programa baseado na ciência da aprendizagem para capacitar professores. E esse Então, programa está indo para a minha escola. olha só, vai lá para o colégio da Yara, né? Isso. Então a gente já fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, já treinamos professores de 10 escolas públicas, todos adoraram o curso e pensem muito nisso. Em vez de investir muito em tecnologia da educação, Isso. primeiro vamos formar o corpo docente para entender melhor como o cérebro aprende. Aí depois a gente olha para recursos e outras tecnologias. Outros recursos, exatamente, né? Mas agora eu queria que você deixasse seu telefone e a sua rede social. Então podem me procurar como André Hedlund, Hedlund, né? Se vocês derem um Google lá vai aparecer um monte de coisa. Quem quiser seguir o Learning Cosmos, eu tenho publicado mais em inglês, mas tem algumas coisas em português. Então tem o Instagram, que é @TheLearningCosmos, THE, Learning é LEARNING, e Cosmos, COSMOS. Procurem lá que vocês vão achar muita coisa interessante. Que pena. Que pena. Acabou. Agora Mas todo mundo tem que revisar amanhã, lembra, né? Isso que Tem eu que ia falar dormir, agora. tem que revisar, senão não vai conseguir aprender. Vamos estudar, vamos fazer um quiz agora no final do programa, lembrar de tudo que foi falado aqui, o que realmente ficou internalizado aí no seu cérebro. Perfeito. E vamos fazer os trieirinhos. Sim, a gente por conta própria, né? Não vamos pegar alguém para fazer no nosso lugar. Nem tem como, né? Mas obrigado, professor André. Obrigado vocês pela audiência. Espero que tenham gostado e te aguardo nos próximos programas. Até mais.